Seja bem-vindo ao tutorial de uso da planilha de escala de trabalho 4.0. Com ela, você será capaz de montar a jornada de trabalho mensal de todos os funcionários da sua empresa de uma maneira simples e automática. Deixa eu te mostrar algumas funcionalidades dessa planilha que facilitam demais o uso dela. Para começar, a gente tem um menu superior de navegação que permite que você acesse todas as abas da planilha de maneira simples, rápida e fácil. Além disso, a gente tem os relatórios de validação dos turnos, onde, de acordo com a quantidade mínima de funcionários para cada um dos turnos, você consegue visualizar se você está em conformidade ou não. E a gente também tem um dashboard, que é um painel de controle com os principais indicadores da planilha e também uma análise de algum funcionário específico te mostrando justamente qual é a escala de trabalho que ele tem e quais dias ele tem folga, feriados ou férias e por aí vai. Além disso, essa planilha também tem um cadastro automático com diversos formulários que facilitam demais o preenchimento dela. Basta você marcar os itens que você quiser aqui e automaticamente a planilha já se atualiza de acordo com esse preenchimento. Então deixa eu te mostrar o passo a passo de uso da planilha para que você consiga extrair o melhor dela. Para começar, a gente vai ter o cadastro, onde você consegue marcar as configurações iniciais de dias de semana trabalhados e qual é o mês de trabalho que você está analisando aqui. Nesse caso, eu estou utilizando um exemplo onde existem folgas na segunda-feira, então aqui você percebe que segunda-feira está desmarcado e existe trabalho de terça até domingo. Legal, uma vez que eu clico em salvar, a planilha já se atualiza automaticamente de acordo com essa formatação que eu coloquei. Eu também vou poder cadastrar os feriados que acontecem, então nesse caso eu cadastrei um feriado fictício em julho, justamente para você visualizar como isso aconteceria na planilha. E a gente também tem o cadastro de turnos de trabalho, são até 10 turnos de trabalho que a gente pode cadastrar, né? Então aqui eu vou cadastrar o turno 6, vou colocar que esse turno precisa de 4 funcionários para ele funcionar direito, né? E ele é de 10 da manhã até 6 da tarde. Então, beleza, eu acabei de fazer o cadastro aqui de mais um turno, você observa que ele vem listado aqui, né? E eu também posso fazer o cadastro dos funcionários da minha empresa, eu tenho 4 funcionários cadastrados, e para fechar, eu posso fazer o cadastro das escalas de turnos e férias. Então aqui eu vou selecionar qualquer um dos funcionários que eu já tenho cadastrados, supondo que eu queira cadastrar o Rafael. Eu vou colocar qual é a escala de trabalho dele. Normalmente, nesse caso que eu trabalho de terça a domingo, é uma escala 6x1, onde as pessoas vão folgar sempre às segundas-feiras. Eu vou colocar o dia de início dessa escala. Como eu estou começando o trabalho na terça-feira, eu vou colocar na terça-feira, mas se você tiver funcionários que têm escalas diferentes, começando em dias diferentes, você poderia marcar um outro dia da semana para começar a escala de trabalho. Marca o turno em que ele vai trabalhar, nesse caso eu vou colocar turno 3, né? Então eu estou modificando do turno 4, que já estava cadastrado, para o turno 3, coloco uma folga obrigatória, caso ela exista. Então, de acordo com a lei, você precisa ter uma folga obrigatória, pelo menos um domingo do mês, caso o funcionário trabalhe todos os domingos do mês, né? E aí você coloca aqui também se ele vai ter férias ou não, começando ou terminando no mês que você está analisando, no caso julho. Então, nesse caso, eu comecei minhas férias em junho, mas ela vai terminar em julho, então a gente precisa fazer esse cadastro. Quando eu salvo, automaticamente você observa que as informações que eu coloquei ali são alteradas. Uma vez que você tenha feito todo esse cadastro, você percebe que você consegue visualizar o que você preencheu. Então, nas premissas, o mês da escala de trabalho é julho, a folga é na segunda-feira, você observa que aqui está em branco, né? Está preenchido de maneira mais leve para que você consiga entender que isso aqui é uma folga. Você tem os feriados cadastrados, os turnos cadastrados, quais são os funcionários que você tem em suas informações e as configurações de cadastro dessas escalas de trabalho para cada um dos funcionários que você listou. Então você observa que uma vez que você tenha feito de maneira totalmente fácil com os formulários esse cadastro, automaticamente a escala de trabalho se forma. Então a gente tem duas abas aqui, a da escala de trabalho. Então essa é a escala de trabalho automática que se formou, com as folgas nos dias em que a folga é dada, com os turnos que são trabalhados, com as férias e com tudo simples e fácil de se visualizar, inclusive com formatação de cor diferente para cada um dos turnos que você cadastrou. Você vai observar que se eu alterar, por exemplo, o Carlos do turno 1 para o turno 2, vamos voltar lá no cadastro, Carlos sai do turno 1 e vai para o turno 2 e salvo, você vai perceber que a minha escala de trabalho ela também se atualiza automaticamente. Agora ele está aqui marcado como turno 2 de trabalho. Caso você precise fazer alguma troca de turno, caso você precise fazer alguma transferência de funcionário de uma data para outra data, você pode vir aqui na escala editável, que funciona exatamente da mesma forma que a escala de trabalho, só que aqui você pode fazer edições, né? Então, supondo que eu quisesse que a Paula, ao invés de trabalhar no turno 3, trabalhasse no turno 1.
Supondo que eu quisesse dar uma folga para a Amanda na quinta-feira, ela pediu e a gente vai dar uma folga para ela. Supondo que você quisesse mais um dia de férias para o Rafael, você pode botar o que você quiser, porque aqui a gente está falando de uma escala editável. Se você quiser voltar para o parâmetro 0, você aperta atualizar a escala, que ele volta exatamente para a mesma escala de trabalho que você tinha feito automaticamente. Então aqui é justamente para te permitir uma maleabilidade na escala de trabalho automática. E, obviamente, que se você quiser, você pode atualizar essa escala, você pode imprimir essa escala, então, uma vez que você clique no botão de impressão, você já tem a visualização de impressão para todos os funcionários registrados aqui, você pode salvar um PDF e você também pode gerar um arquivo simplificado. Basicamente, é um outro arquivo de Excel, onde você vai ter essas mesmas informações que aqui estão cadastradas para você poder editar, mexer, caso você queira. Não vai ter a formatação condicional, mas enfim, é um novo arquivo que é gerado justamente para que você consiga utilizar sem problema algum. Para fechar a planilha de escala de trabalho, a gente tem os relatórios. E aqui a gente tem um relatório de validação de turnos que é bem legal, porque você vai ter justamente, de acordo com a quantidade mínima de funcionários que deveriam estar trabalhando naquele turno, se aquele turno está ok ou não. Nesse caso, o único turno ok que eu tenho é o turno 3. Então, se a gente quisesse fazer alguma alteração para modificar isso, por exemplo, vamos ajustar o turno 1. O turno 1 ele está faltando um funcionário em quase todos os dias e lá no final estão faltando até 2 funcionários, porque se a gente for observar aqui, a gente tem justamente a Amanda já de férias. Então eu vou colocar aqui o Carlos no turno 1. Então vamos voltar lá no nosso cadastro e puxar o Carlos de novo para o turno 1. Legal, salvar. Quando eu faço isso, se eu for em relatório de validação, você vai perceber que eu já tenho vários dias do meu turno 1 com o sinal de OK aqui, mas eu tenho o turno 2 um pouco mais defasado. E obviamente que você pode ir fazendo ajustes na sua escala de trabalho editável depois, sem problema algum. Para fechar a planilha, a gente tem o painel de controle, onde traz para você os principais indicadores dela e, de acordo com a seleção que você fizer, exatamente o turno de trabalho e as folgas, férias e feriados para cada um dos funcionários que você selecionar aqui. Então essa é uma planilha extremamente completa para quem quer montar uma escala de trabalho com diversos funcionários diferentes, com turnos diferentes, de uma maneira simples, rápida, fácil e automática.